Começamos o Alesp Conecta de hoje e o nosso tema é como anda a solidariedade das pessoas nesse tempo de pandemia, nesse tempo não só de pandemia, mas durante as crises mundiais. Como é que a solidariedade das pessoas acontece, né? E o meu convidado de hoje aqui no Alesp Conecta é o Rafael Volpe, presidente da ONG Afago. Rafa, bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço aqui que vocês estão me dando, viu? Pois é, Rafa, eu estava falando aqui de solidariedade, né? A gente vive um momento que eu acho que a solidariedade ela vai mostrando todos os seus lados e o quanto é importante a gente se preocupar com o outro. Antes da gente falar da Fago, eu queria que você fizesse a sua leitura desse momento. Eu acho que no primeiro momento, assim, a gente viu como se fosse algo passageiro, algo que não nos limitasse de forma alguma, né, a fazer o trabalho de casa, o trabalho, seja onde for, né, e depois a gente foi vendo que conforme o tempo foi passando, era algo mais fixo, né, que fosse durar algum tempo, e isso foi mudando muito a minha percepção, assim, sobre como ajudar de fato as pessoas, né. Eu tenho um trabalho de voluntariado e geralmente eu faço isso fisicamente, mas com esse distanciamento, isolamento social, é, foi necessário encontrar uma nova maneira de poder criar tudo isso, pensar tudo isso. Então, eu acho que ainda é um redescobrir, né? Todo dia descobrir de fato como ajudar, como ser útil ali no dia a dia junto com as pessoas, né? E você falou uma coisa bem própria, né? Quando se fala em voluntariado e ajudar o outro, imagina que é preciso estar presente de corpo, né? E a gente está sentindo nesse momento que a gente consegue fazer o bem, a gente consegue dar uma palavra de carinho, dar uma palavra de solidariedade mesmo, né? A gente está usando essa palavra agora aqui nesse início da Lesp Conecta, sem precisar sair de casa. É uma readequação dos contatos, mas não deixa de ser a essência, né, nossa, né? É verdade, Julie. Uma das coisas do voluntariado é que as pessoas doam o próprio tempo. Elas estão ali fisicamente, elas muitas vezes estão ali pelo contato, né? Seja com crianças, idosos, adolescentes Uhum. ou adultos. Eu acho que no voluntariado o que importa é sentir que aquilo que você está fazendo é algo transformador e gera resultado. Quando a gente faz isso online, muitas vezes a gente tem um distanciamento muito maior, então a gente vê que o voluntariado ele muda para um engajamento um pouco mais social, mas virtual, né? Então, pessoas Uhum. que acabam trazendo as informações para o grupo de amigos ou para o grupo da família e que fazem essas notícias ou essas necessidades circularem de uma outra maneira. E a gente viu também como isso acabou influenciando a participação maior de pessoas, né? A gente sabe que o engajamento online ele é menor do que o engajamento presencial, mas eu acho que nas circunstâncias que a gente vive, se isso também não se reinventar, né, de que adianta passar por tudo isso sem, na verdade, poder divulgar aquilo que a gente faz, um trabalho bacana de solidariedade, Uhum. à distância, como é a essência da Fago, né, e sempre foi. Então a gente viu realmente isso se reinventar e de formas novas. E isso fica também para a posteridade, né? A gente nunca mais vai ser o mesmo, né, Julie? Pois é, eu acho que essa é a grande sacada do negócio. Nunca mais a gente vai ser os mesmos. E que bom que a gente não vai ser os mesmos, né? Muitas vezes se fala que em momentos de crise as pessoas se redescobrem, as pessoas veem as coisas de um modo diferente, né? Talvez naquele momento de dor você entenda melhor o outro, né? E eu acho isso muito interessante, porque mostra que a sociedade, que a humanidade ainda tem jeito, porque não sei você, mas em um momento anterior a essa crise toda, eu ainda tinha uma dúvida de algum momento dessa humanidade, viu? É verdade, né? Parece que as coisas, quando elas estão na crise, talvez a gente entra num túnel escuro, não sabe onde vai sair exatamente, mas as luzes vão aparecendo, né? Quando a gente está muito acomodado, quando a gente está na mesmice do dia a dia, parece que muitas vezes algumas coisas não fazem mais sentido, né? Então, quando a gente Uhum. viu que tudo mudou, e isso a gente pôde ver, né? Eu digo na Fago porque é a ONG que eu faço esse voluntariado. Ali a gente viu a real necessidade de algumas famílias que a gente não enxergava antes, né? Estar
estar presente, quer dizer que você tem uma série de burocracias a fazer ali. Agora, quando você sai Uhum, daquela mesmice, daquela continuidade, você vê de fato a necessidade que existe. E isso eu acho que válido para empresas, válido para projetos e para nossa vida. É interessante porque a gente vê se nós estamos vivendo na modernidade, né? Não adianta fazer as uhum. coisas como a gente fazia 10 anos atrás. Eu acho que é importante a gente acompanhar principalmente a forma com que os jovens fazem as coisas agora. E se é online, agora é um gostinho disso. Somos todos obrigados a fazer dessa forma. Então, é uma descoberta. Foi para meus pais, para meus avós e está sendo para mim também, né? Acredito que para você também. Para todos nós, né? A gente está mudando, por exemplo, a Lesp Conecta, a gente está fazendo de um modo remoto para não deixar de levar informação e levar os temas importantes para casa das pessoas, né? E que bom que a gente tem a modernidade, né? Isso que você falou também é interessante. Se isso acontecesse há 10, 15 anos atrás, como é que a gente ia fazer? Ia ficar com aquele telefonão gigante, né? Gravando. Então, assim, eu imagino que nesse momento, usar o que a gente tem de bom, como a tecnologia, ajuda a alavancar. A gente está falando de ajudar o outro, né? De ser mais fraternal. Por que não usar as redes sociais, essa tecnologia, para ampliar isso, esse desejo de um mundo novo, né? De um mundo diferente, né, Rafa? Isso é verdade. Eu acho que hoje quem não tá online assim tá morto. E pode ser um pouco forte dizer isso, mas eu acho que as empresas, principalmente, elas perceberam isso, né? Aquelas que não tinham o engajamento social, né? Apenas tinham um site, então viram que realmente Uhum, hoje você tem que conversar com as pessoas dessa forma e a gente tem essa proximidade, né? Ela só é diferente. Então, se há 10 anos não era possível fazer isso e hoje é possível, a gente tem que usar e abusar, né? De toda essa cadeia de amigos, de pessoas que estão realmente dispostas a deixar um tempo delas ali para de repente estar online, para um bate-papo, para desabafar. Então eu vi como foi interessante o meu contato com alguns amigos que voltaram, né, o contato com algumas outras pessoas que eu me relacionava que durante o tempo o afastamento ele faz isso mesmo, né? Mas principalmente lá na ONG a gente viu quantos padrinhos antigos ressurgiram, né? Pessoas que de fato a gente foi perdendo o contato ao longo do uhum. tempo e hoje fazendo os eventos online, fazendo atividades online, a gente vê tudo isso voltar à tona. Então, me parece que não é um afastamento social, pelo contrário, né? As pessoas estão se Uhum. ligando às causas muito mais do que antes. E isso é tão legal e é uma das propostas do Alesp Conecta de hoje. A gente está falando, né, desse termo solidariedade em tempos de crise, de dizer que a gente usa a palavrinha do isolamento social, do afastamento social, mas pelo contrário, as pessoas estão, entre aspas, mais juntas, né? De algum modo, eu falava aqui até que às vezes no dia a dia mesmo do trabalho, a gente não conversava muito com um ou com o outro, ou na correria, um está chegando, o outro está saindo da redação e a gente está tendo essa oportunidade de conhecer um pouco melhor o outro. Você mesmo falou agora, né? Alguns padrinhos voltaram, né? Nesse momento, nunca deixa, né? Mas acaba acontecendo o dia a dia, né? Então, eu acho isso muito legal. Então, vamos falar da Afago, efetivamente, né? Você já falou, já deu algumas pinceladas, mas vamos do princípio. A Afago surgiu como? A gente sabe que ela está lá na Zona Sul, mas eu quero que você me conte qual a comunidade que vocês cuidam. Legal, a Fago está localizada na Zona Sul, ali na comunidade da Pedreira, é o Jardim Pedreira, fica muito próximo a Interlagos, Ubirajara, né, e toda aquela região próxima da represa ali na Zona Sul. E a Fago ela nasceu como o intuito de ser um grupo de amigos dentro da comunidade, dando um suporte para o desenvolvimento da própria comunidade. Então, era de escutar aquelas famílias, né, escutar as crianças que muitas vezes ficavam na rua desacompanhadas, sabendo que os pais trabalhavam no período diurno, trabalhavam depois no período noturno para fazer uma renda extra, e aquelas crianças, principalmente no final de semana, né, a gente via muito isso. Uhum, E isso, o grupo daquela época, nós estamos falando de 26 anos atrás, né, quando a Fago foi instituída como associação. Ali, uhum, as pessoas que viam que essa ajuda era necessária e que ela podia ser ampliada, entenderam que a associação ela podia crescer de forma a ser um trabalho físico e permanente, né? E não só esporádico, como era de costume. Então a gente via muito que a questão principal ali era a moradia, né? Pessoas que uhum, habitavam em moradias assim quase inabitáveis, uhum. pondo
dormindo e acordando já pondo o pé direto no chão, ou muitas vezes numa chuva levavam tudo, e a gente via o quanto isso próximo a córregos e aquela represa se torna ainda mais precário, né? Então esse grupo de Uhum. amigos inicial, eles iam até a USP, que era onde esse pessoal estudava, onde eles passavam, né, durante a semana, e batiam ali de janela em janela nos carros Uhum. pedindo uma doação, para que no final de semana fossem construídas essas casas em formato de multirão. Então eram sempre 5 Uhum. famílias e elas ajudavam umas às outras. E esse grupo de jovens era o suporte não só financeiro, mas também eram responsáveis por fazer as coisas chegarem. Então os pedreiros, né, material de Uhum. construção, e ao propriamente organizar ali aquele local. Depois, todas as casas ali da comunidade foram reformadas. E eu estou falando de mais ou menos 750 casas até hoje, né? São muitas setecentos e casas, muitas, cinquenta né? É muita E coisa, continuam até Rafa. hoje. Legal, né? Muito legal. E esse trabalho ele se reinventa, porque depois a gente entendeu que não só era necessário estar presente com as famílias nas casas e dando esse olhar mais próximo, né, com a comunidade, Uhum. mas quando esses pais estavam fora, ali as crianças ficam na rua, né, durante o período de trabalho dos pais, é normal que em locais assim mais pobres, mais necessitados, tenha a vulnerabilidade. Essa criança ela fica Uhum. exposta ao crime, ao tráfico, a violência sexual, né, e outros tantos tipos de violência, muitos fora da Uhum. escola. Então, naquele momento também existia esse grupo de amigos que deixava tudo para dar um pouco da vida ali e fazer com que essas pessoas pudessem ver o futuro, assim, né? Não assim imersas num local que não tinha futuro, mas pelo contrário, de poder se profissionalizar ou as crianças poderem ter o direito à educação, o direito à saúde, uma boa alimentação. Então era um trabalho que era feito dia sim, dia não, com alguns, né? Tinham outros que eram mais necessitados, então Uhum. era mais frequente. Mas hoje a gente tem uma sede muito bacana que pode acolher 280 crianças e adolescentes e a gente está expandindo isso agora para trabalhar também com esporte, né? Fixo, né? Não mais esporádico, porque a gente Aham. sente que a forma de atrair esses jovens ali para a ONG também Uhum. ela vai mudando ao longo do tempo. Assim como a gente acabou de falar, né? Que o É, engajamento muda. A leitura desses jovens ela vai vai mudando pouco mudando. a pouco. Uhum. Então assim, você viu que a gente vai conversando, Rafa? Nosso primeiro bloco já está terminando. Então a gente vai destrinchar mais um pouco da Fago, falar mais um pouquinho do que ela faz e desse momento que está vivendo a comunidade também, daqui a pouquinho no segundo bloco, tá bom? Segura aí. A gente volta com a Lesp Conecta de hoje, falando desse momento. Solidariedade, o Rafael Volpe, presidente da Fago, já contou para a gente nesse primeiro bloco que essa história tão bonita, são mais de 25 anos, o Rafa daqui a pouco confirma para mim quanto tempo, mais de 700 casas remodeladas ali na comunidade da Pedreira, hoje atende mais de 280 crianças ali na sede física. Claro que nesse momento a gente não consegue ter essas crianças lá pelo momento que o Brasil e o mundo vive, mas Rafa, muito bom saber que um local, como você falou, né, vulnerável, um local que talvez as crianças não tivessem esse acesso a todas essas questões, nesse momento há tantos anos tem, né? Então, primeiro conta pra gente quantos anos a Fago está na Pedreira e efetivamente o que essas crianças fazem lá no dia a dia, porque elas não estão só fora das ruas, né? A gente está construindo cidadão, né? É verdade. Esse primeiro grupo de amigos, né, de jovens que chegou ali na comunidade e começou essa primeira aproximação a essas famílias, chegou na verdade lá há 40 anos, tá? Então, de lá para cá, existiram momentos assim de consolidação dessa associação e até que fosse fundada a Fago, isso em 1993. Esse ano Uhum. fazem 26 anos, né? Então, é muito legal ver como também o projeto evoluiu num todo. Aquele tempo, a gente falou um pouquinho, né, de que era uma coisa esporádica, e hoje já a gente trabalha de Uhum. uma forma bem diferente, de segunda a sexta-feira, prestando auxílio aí a crianças de 6 a 12 anos, né, crianças e pré-adolescentes, Uhum. no período da manhã e tarde, e também aos jovens
de tarde e noite. Então, a gente sente que o projeto ele não para e ele está ali não só para atender esses jovens, mas também ouvir essas famílias. A gente faz um trabalho de visita às casas de cada família, né, dos jovens e crianças Uhum, matriculados, e a gente tem uma espera muito grande quando a gente entende que também não é possível atender a todos ali de uma forma assistencial, né? Isso já foi um uhum, caráter antigo e que hoje muda bastante pelo fato da gente entender que esse jovem ele tem hoje, por ser uma comunidade um pouco mais desenvolvida, a forma de chegar ao seu objetivo, mas muitas vezes falta uma questão muito importante que é sonhar. Quando essas crianças e adolescentes, né, eles entram ali, a gente trabalha muito a questão dos valores, então é uma educação voltada para valores através de trabalhos uhum, socioeducativos. Então é uhum, brincar, jogar, contar histórias, poder conhecer o colega que está do lado, e muitas vezes é vizinho, mas não se conhecem. Então mostrar que uhum, ali eles não só estão juntos numa sala fazendo atividades, mas quando eles voltam para casa, essa ajuda mútua, ela continua. uhum. Então a gente vê muito como o vínculo entre essas pessoas cresce. E eu acho que se a Fago tem um grande objetivo hoje, né, de tirar essas crianças da rua, etc., é também estar presente na rua, né? Não basta só a gente tirar da Uhum. rua, a gente tem que transformar a rua. Mas não somos nós exatamente que fazemos isso, mas esses próprios jovens. É. Então, é muito lindo quando eles fazem algumas manifestações ou passeatas, né, em prol dos direitos Uhum. humanos, em prol não sei, da educação, da Uhum. saúde, e a gente viu no Covid-19, né, um pouco antes da coisa acontecer, era conscientização, então eles passavam de casa a casa, dizendo como que deveria ser feito, né, então o momento que a gente interrompeu aquele trabalho, a gente sentiu muito como ele continuou na comunidade através desses jovens. Pois é, e é o que você falou, é a comunidade voltada para a comunidade, para os seus, né? De você pensar, é o que você falou agora há pouco, né? Não é só o assistencialismo, de você dar um espaço e tirar aquela criança da rua, é você fazê-la entender, que a família entenda que é importante você pensar no outro, né? Que é importante você se unir em diferentes formas, o que cada um pode pensar, acreditar, por um bem comum, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque a própria comunidade se reinventando também, e isso é muito bacana. Você falou que antes, né, desse momento do coronavírus, né, as coisas estavam acontecendo, e aí eu queria te perguntar: veio a pandemia, veio aquele momento que precisava fechar todos os locais, né? As pessoas não podiam mais estar ali. Como é que a Fago está trabalhando? Eu sei que vocês já fizeram algumas ações especialmente voltadas para ali, porque a gente sabe que a comunidade também, muita gente na comunidade é autônomo, né? Trabalha por conta, né? Então eu queria que você contasse nesse momento o que está sendo feito. Isso, acho que algo que foi muito noticiado na mídia, né, num modo geral, é que os empregos, eles, ou foi alterada a forma com que se trabalha, ou muitos foram Uhum, demitidos, né? E ali na comunidade, como é extremo Zona Sul, né, a gente sente que até a forma de emprego ali, ela é diferente, ela é através do famoso bico, né, do trabalho informal. Então, muitos dali são faxineiros, ajudantes de pedreiro, ou fazem trabalhos de freelancer, né, num estacionamento, uhum, enfim, coisas que a gente vê no dia a dia. Mas esses que fazem bico, principalmente esses daí, foram muito afetados, né? E a gente viu que no nosso WhatsApp ali corporativo a gente recebia famílias falando assim: nós estamos sem ter o que comer em casa, e mostravam a foto da uhum. geladeira. Júlio, era muito difícil ver aquelas imagens, e quando a Ai, gente via assim as geladeiras vazias, parecia que a gente uhum, estava vivendo um momento de não só de isolamento social, mas também a falta de auxílio total, né? A gente vê o quanto uhum, demora para chegar nessas comunidades alguma forma de auxílio. Então a gente uhum, viu mesmo a disponibilização de um valor, né, de auxílio, mas que saiu agora, uhum, praticamente há 2, 3 semanas, uhum. né? Sendo que a gente já vive isso há 40 dias. Então a gente começou a pedir para esses padrinhos, doadores, patrocinadores e essa rede de amigos que a Afago tem e mantém por perto, que ali não era mais necessário o trabalho presencial, mas sim um trabalho de entrega de cestas básicas,
produto de higiene, coisas que Uhum. ajudavam essas famílias a pelo menos se manter em casa. E muitas famílias ajudavam umas às outras, às vezes doando algo que já tinha para uma outra Uhum. família, né? Mas a gente Sim. não interrompeu o atendimento completo, a gente interrompeu o atendimento às crianças presencial, mas para as Tá. famílias, elas continuam vindo uma a uma, né, com horário agendado e Uhum. fazendo esse trabalho realmente de solidariedade, porque a gente não chama nem de assistencialismo isso, né? Justamente é o que você falou, né? A recomendação da Organização Mundial da Saúde é ficar em casa, lavar as mãos, mas se essas pessoas não têm o sabonete para lavar a mão, não têm a condição exata, aquela coisa, não adianta nada, um tema que vem recorrente, né? Falando principalmente dessas comunidades que precisam desse tipo de atendimento. Como é que é a realidade da pandemia dentro dessas comunidades, né? Você acabou de falar, eles não tinham nada dentro de casa e eles não podiam sair também, ou porque não tinham dinheiro, provavelmente muitas vezes não tinha dinheiro nem para comprar alguma coisa. Então, assim, quando você falou que vocês recebiam a foto da geladeira vazia, me arrepiou, porque assim, a gente não sabe efetivamente de como funciona a pandemia dentro de uma comunidade. É verdade. A gente tem uma parceria com como chama? Eles são da Desenvolvimento Social, né? Da pasta de Desenvolvimento Tá. Social da Uhum. Prefeitura. E A ali a Secretaria de gente viu que Desenvolvimento agora. Social. Exatamente, desculpa, eu tinha me esquecido do nome. Eles estão Uhum. voltando a esse valor que é dedicado às ONGs para que seja dedicado às famílias através das ONGs. Legal. Então a gente sente que em algum tempo também esse convênio que a gente tem, né, com essa pasta, ele vai também nos ajudar a ver a família ali de um modo bem específico e talvez repassar esse valor em Uhum. produtos de higiene ou cesta básica. Então isso a gente vê Uhum. também que não só a gente, né, tá sentindo isso, mas a região como um todo. E a Uhum. gente tem também a ajuda de muitas pessoas que acabam atuando na política, na própria Assembleia, muitas vezes estão presentes ali em uma ou outra palestra, em algum momento, e a gente vê o quanto essas pessoas conseguiram sentir na pele Uhum. o que essas famílias estão passando, porque é natural que se usem todos os meios nesse momento, né? Então, as Uhum. próprias famílias vindo e nos dizendo a necessidade, eu acho que nesse momento é importante também o bate-papo, porque são famílias que precisam de apoio psicológico, muitas vezes, elas precisam ser ouvidas, precisam ser, Uhum. né, visitadas. Então, obviamente, o isolamento social ele é importante, mas a visita e o Uhum. trabalho que a AFAG faz a cada família ele é importante até para entender o impacto que o coronavírus Uhum. tem dentro dessa comunidade, que é algo que não é medido, né? A gente sabe que Uhum. a pandemia, ela chega por último ali, mas ela afeta mais ali do que outros lugares. Então, é um trabalho É, realmente que está sendo feito por pessoas assim que estão dando a vida ali. uhum. E é importante o que você disse agora, né, Rafa? As ONGs, as organizações que estão dentro da comunidade, a Fago está na Pedreira, mas em outras comunidades existem outras ONGs, acaba sendo esse elo com o poder público, né? Que entende a necessidade local. Você mesmo falou, né? Vocês têm essa conversa com o pessoal aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, cada um dentro das suas possibilidades, cada um num setor, né? Imagino que essa rede de amigos da Fago tem gente no setor da comunicação, no poder público, que ajuda a entender melhor. Então, assim, a gente está dizendo que o papel da ONG não é só o que você falou de levar um alimento, mas entender o que a comunidade precisa para poder fazer essa interlocução com o poder público. Eu acho isso essencial e o quanto a gente tem que reverenciar o trabalho das ONGs. É verdade. A gente sabe que ali também existe a subprefeitura da cidade de Uhum. Ademar, que é nossa parceira e que muitas vezes é frequente ali, né, a visita. Então, a gente entende que em várias comunidades falta essa parte da escuta, né, desse sentir-se participante da sociedade, né? Então, muitas vezes parece que por falta de ser comunidade, aquilo não pertence a São Paulo, mas a gente lembra Uhum. com frequência das visitas, né, dos locais que a gente tem ido a museus e a parques, e eu acho que quando a comunidade tem acesso à cultura, tem acesso à educação, acesso à saúde, ela é uma comunidade ativa. Então, nada Uhum. mais eu acho que é o trabalho da Fago ali
ali do que sem ter esse interlocutor, né, que escuta de um lado, responde do outro, mas faz com que a própria comunidade se empodere para não depender de uma outra ONG, né, que ela tenha a sua própria associação. Então a gente teve que interromper, mas a gente estava fazendo um trabalho que era de empoderamento social mesmo, de criar líderes ali dentro da comunidade, e que esses líderes pudessem promover essas ações cada dia mais, né, com hortas comunitárias, com espaços de lazer ali dentro. Então isso é muito lindo quando esse trabalho agora talvez ele volte mais forte ainda do que antes, né, que as pessoas sintam mais ainda essa necessidade de ser engajadas e melhorar a qualidade de vida, porque isso é tudo. E a gente tem uma comunidade autossustentável, né? É isso, né? Quando você fala de não depender, não é não depender porque, não quero depender, não. Você precisa dar meios para que eles consigam se girar a economia ali dentro também, né? De algum modo. É verdade, ali onde a gente tá era conhecido como a favela da pedreira, né? Ainda é a famosa favela da borracha. Mas a gente, quando passa por lá, a gente não vê isso estampado. Ele é um bairro, né? Ali é um local que se chama Jardim Pedreira. Então, até a mudança do nome ao longo do tempo mostra o quanto esse desenvolvimento ele aconteceu de forma física, né? Estrutural. E hoje, a gente tendo ensinado esses jovens o meio digital, né? O acesso ao Instagram, ao Facebook, fez também com que essas pessoas criassem novos vínculos. E isso eu acho que é muito importante, né? Quem quiser ajudar hoje a Fago, doar uma cesta, fazer um contato com essas pessoas, vai poder fazer através do Facebook. E ali, inclusive, ia te perguntar isso, porque a gente já tá... o Rafa já sabia o que eu ia perguntar, porque a gente está terminando o programa e eu já ia pedir para você. Quem já ouviu você falando com tanta propriedade, com tanto carinho e amor por essa ONG, como é que ajuda? Como é que a gente pode ajudar? Isso, ali na própria Facebook ou no site, no Instagram, você vai ver que tem um link onde tem as causas que a Fago trabalha. Então, se você quiser ajudar a gente doando cesta básicas, tem o link ali para você ver também, não só o quanto já foi doado, etc., mas o impacto que uma cesta básica, hoje que custa 55, 60 reais, tem ali dentro da comunidade, né? Então, é muito legal para a gente também fazer essa troca. Não é só doar, a gente precisa entender de volta o que aquela doação causa como efeito. Então, em todas as redes sociais a gente está como @ONGAFagoSP, as pessoas podem entrar e acessar e participar também de algumas conferências que a gente tem feito ali dentro, entre os próprios participantes do projeto e pessoas de fora que querem manter esse contato. Então, todas as plataformas a gente usa hoje para ser de fato digital e ter uma presença muito grande na comunidade. Muito bom, esse Rafael Volpe, presidente da ONG Afago, conversou com a gente aqui na Lesp Conecta. Rafa, obrigada pela sua contribuição hoje por aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e todos que nos assistiram, nos ouviram aí, podem participar com a gente nas redes sociais. Muito bem, você quer rever esse programa e toda a programação da Rede Alesp? É fácil, é só lá no YouTube colocar Assembleia Legislativa de São Paulo. Até o próximo programa.